Aqui no canal Pretos FC para falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos abrindo o segundo turno. Lembrando que Vasco, América, Corinthians e Grêmio tem um jogo a menos. Esses têm 19 jogos. Tem um jogo a mais a disputar. Corinthians versus Grêmio, América versus Vasco. E aí é o seguinte, ó. Times que estão envolvidos em outras competições além da Série A do Brasileiro. E olha só que interessante. São Paulo e Botafogo. Os dois times estão na Copa Sul-Americana e o São Paulo está na Copa do Brasil. O São Paulo está em 3 competições. O São Paulo jogou com o que tinha de melhor. Com o que tinha de melhor dentro da sua ideia. Com o Dorival trabalhando bem a postura do seu time. E quase ganhou do Botafogo. O Botafogo jogou com força máxima, é o líder absoluto do brasileiro. Ok. A Sul-Americana para o Botafogo hoje é um plano B. Mas importante também. O Botafogo também quer ganhar a Sul-Americana. Mas ó, o São Paulo está em 3 competições e jogou com o que tinha de melhor. Jogou, deixou alguns jogadores no banco, mas todo mundo vai para o jogo. Começa com os jogadores prontos para estarem presentes para enfrentar o líder do campeonato. E o São Paulo conseguiu um ponto. Na Série A do Brasileiro, o São Paulo está bem? Não está bem. Mas o São Paulo está encarando o Campeonato Brasileiro também com a importância devida em meio a outras 2 competições. É isso que eu quero dizer. 0-0 me pareceu um jogo bom, um jogo forte. Não foi assim tão técnico, mas foi um jogo bem jogado, muito disputado. Me parece que o 0-0 me pareceu um jogo correto, apesar que o São Paulo poderia ter vencido com algumas chances desperdiçadas. Mas assim, o Botafogo também teve chance. Essa que foi a realidade. Então o empate me pareceu um pouco mais correto. Aí tivemos o Inter 0, Fortaleza 1. Eu estou sendo crítico ao trabalho do Kudê no Inter, porque é um time de posse de bola, mas que cria muito pouco. E outra, ele botou o time totalmente reserva. Depois teve que recorrer a alguns titulares, perdendo o jogo. Então, estratégia equivocada, deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Hoje o Inter é um time ameaçado de rebaixamento, sim. Assim como é o Corinthians, assim como é o Cruzeiro, certo? Assim como é o Santos. Tá todo mundo no bolo ali. Todo mundo no bolo. E o próprio Inter se colocou nessa situação por essa obsessão pela Libertadores. Óbvio que se ganhar a Libertadores, tudo vai ser esquecido. Mas não pode deixar o brasileiro de lado, porque a pressão vai ser enorme. Trabalhou mal de novo. Estratégia equivocada. É um time que está jogando um futebol, pelo menos para mim, muita gente está discordando, um futebol de rebaixado. É um time que tem 80% de posse de bola e não cria nada. Não cria nada, não faz gols. Olha o saldo negativo do Inter, -7. Uma vergonha para o elenco que tem. Uma vergonha. Então, tem gente que está satisfeita com o Inter, fazer o quê? Se continuar desse jeito, certo? Não vai ganhar a Libertadores e vai chegar até a última rodada lutando para não cair no Brasileiro. Muita gente está minimizando essa postura equivocada na principal competição do Brasil, pelo menos na minha opinião, respeitando todas as demais. Fortaleza venceu por 1-0, Fortaleza já ganhou 2 jogos, Fortaleza não vinha bem. O que aconteceu? Ganhou do Santos e ganhou do Inter. Já foi lá para cima e já dá um desafogo gigantesco, porque o Fortaleza também está na Copa Sul-Americana e jogou com força máxima contra o Inter. Por que o Inter não jogou com força máxima? Ah, porque tem um jogo na altitude, mas na altitude a tendência é perder, com titulares ou reservas. Sabe, não teve nexo, estratégia equivocada com uma diretoria permissiva ao seu treinador. Cuiabá 0, Palmeiras 2. O Palmeiras tem o jogo contra o Pereira quarta-feira na Colômbia. Jogou com um misto forte, um misto quente, e ganhou 2-0 de um time bem treinado. O Palmeiras coletivamente é muito forte, o mental é gigantesco. Jogou bem contra o Cuiabá, mesmo com um misto quente, e venceu. O Cuiabá está fazendo uma campanha normal para não sofrer na Série A do Campeonato Brasileiro. Um bom trabalho do técnico Antônio Oliveira. Tivemos mais um jogo com 2 times envolvidos em outra competição. O Fluminense está na Libertadores, tem jogo contra o Olímpia no meio de semana, jogou com força máxima, passou pelo América 3-1. O América teve que jogar também com um time mais forte, porque está lutando para não cair, só que o América é lanterna hoje com 10 pontos, situação muito difícil na Série A do Brasileiro, a tendência é que seja rebaixado, e vai apostar, quem sabe tudo, na Copa Sul-Americana. É uma outra situação, vai pegar o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Mas olha o Fluminense. O Fluminense tem Libertadores, assim como o Inter, assim como o Palmeiras, foi lá e ganhou. Deu a importância devida para a Série A do Brasileiro. Cruzeiro 1, Corinthians 1, jogo que eu comentei na Rádio Bandeirantes, uma atuação patética do Corinthians. O Corinthians tem Estudiantes na terça-feira pela Sul-Americana, um jogo horroroso do Corinthians. O Corinthians, o Luxemburgo muito largo, muito sortudo, porque ele fez tudo para perder o jogo e conseguir um empate no final num gol do Mosquito, que entrou muito bem, mas num time que não tinha nada. E o Cruzeiro, que amassou o Corinthians, perdeu várias oportunidades, poderia ter feito 3-0, sem sustos,
tomou o gol de empate no final, um gol que realmente deixou o castigo para o time do Cruzeiro. Um ponto gigantesco ganho pelo Corinthians por um futebol que o Corinthians não vem jogando. E para fechar, Vasco 1, Atlético 0. O que realmente me encantou nesse time do Vasco, encantou da forma de gostar, né? Porque hoje nenhum time do Brasil encanta, apenas isso. Mas foi a entrega do Vasco. Molecada correndo, o time muito forte coletivamente. O Vasco teve a semana ali para treinar, ganhou do Grêmio e ganhou do Galo. Então o Vasco já está com 16 pontos e com um jogo a menos. Teoricamente, o jogo contra o América, um jogo ganhável. Dá para ir já a 19, quer dizer, o Vasco já dá uma respirada lutando definitivamente para não cair. Se antes estava quase degolado, agora já dá pelo menos um sentimento de reação e de possibilidade de escapar do rebaixamento, e ainda tendo a estreia do Payet também, que vai acrescentar muito tecnicamente. O que o Vasco chega de velocidade de contra-ataque na frente, mas por escolhas erradas e tecnicamente discutíveis, perde muitos gols. E o Galo, hein? O Galo tem sido a mesma coisa que a gente tem visto desde o início do Brasileiro, um time muito instável, que depende do Hulk e do Paulinho e de uma jogada ou outra individual de algum jogador bom tecnicamente. O time é bom, mas como time também está muito mal. É uma temporada realmente muito ruim do Galo em termos de grandes competições. Então, o Galo vai cair? Não, mas está na segunda página. Mas eu acho que o Galo é um time que não vai correr tanto risco assim na Série A do Brasileiro, como outros que a gente está vendo com folhas salariais altíssimas também. Mas é isso, parabéns à reação do Vasco, que precisa de muita coisa ainda, mas tem a entrada do Payet, que vai acrescentar bastante tecnicamente. É isso. Então é o seguinte, ó, quem tem 2 ou mais competições, nunca despreza a Série A. Por que desprezar a Série A? Porque depois que tu entra na zona de rebaixamento, quando tu nunca esteve, para sair é um parto. É um parto, né? A gente tem visto times caríssimos, com jogadores consagrados e que não jogam nada na Série A do Brasileiro. Absolutamente nada. Talvez também por culpa de treinadores que queiram descobrir o futebol, né? E que não levem tão a sério todas as competições ao mesmo tempo. Por isso, parabéns a Dorival Júnior, que tem feito isso mesmo em 3 competições. Esse é o técnico que dá a grandeza necessária para todos os seus torneios. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.